Uma das coisas que precisamos abandonar quando estamos naquela fase da aprovação da fé, que é uma fase de poda, uma fase de limpeza interior, que é feita por Deus em nós, através do seu Santo Espírito, é exatamente o que diz Colossenses, capítulo 3, versículo 5 a 10, que diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui Paulo está revelando que esses comportamentos muitas vezes persistem na nossa caminhada cristã, na nossa vida ainda com Deus. E isso precisa ser abandonado, precisa ser tirado, porque isso vem como um laço na nossa vida. Isso faz com que venhamos a errar o caminho. Esse comportamento nos tira do foco de Cristo, não nos apresenta como modelos de cristãos genuínos, porque nós temos impureza, prostituição, e isso precisa ser tirado. Com uma roupa velha que se tira do corpo, tem que tirar isso. E ele continua dizendo: outrora andastes também vós assim, quando vivis nessa vida. Ou seja, esse era um comportamento do passado e que precisa ser literalmente abandonado. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o crente ele precisa observar se ele tem comportamentos assim ainda. Ira. Quantos crentes se deixam levar pela ira? Acabam tendo consequências terríveis, porque no momento de calor, né, das emoções, acabam fazendo tantas coisas erradas, prejudicando as pessoas, fazendo mesmo a maldade, julgando da forma errada, reagindo de uma forma que não é como Cristo nos ensina a reagir. A indignação, tem pessoa que fica indignado por tudo. Até mesmo pelo latido do cachorro, fica chateado, indignado. Não é assim. A gente tem que ficar indignado pela obra de pecado persistir na nossa vida. Mas é um comportamento que tem que ser deixado quando isso vai atrapalhar o corpo de Cristo, a comunhão da igreja. A maldade, tem pessoas que têm maldade ainda no coração, gosta de ver lá no fundo o outro sendo prejudicado. E isso precisa sair. Isso é uma característica que não é de um filho de Deus. A maledicência, então a maledicência é um dos comportamentos que mais nós vemos acontecer entre os cristãos, porque a maledicência é você falar errado sobre a vida de alguém, ou seja, está ligado à fofoca. E as pessoas que ainda têm esse problema com fofoca precisam cortar esse mal pela raiz. Tem que fugir desses assuntos, porque isso vai fazer com que esse irmão se afunde num buraco do pecado e dificilmente ele vai conseguir sair dali. Fala de linguagem obscena, então tem crente que tem uma linguagem muito pesada, fica colocando essas palavras do mundo no meio, às vezes até do seu sermão, da palavra que está evangelizando, que está falando. Por quê? Porque ele não mudou a sua linguagem, o seu falar. Tem que passar por essa transformação. Às vezes esse é um processo bastante difícil, você mudar a forma de falar. E falar de uma forma bíblica, ele precisa ouvir muito da palavra de Deus e mudar aquele comportamento. Precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aí para ajudar sobre todas as circunstâncias. E é necessário abandonar essa linguagem obscena do falar. A mentira, que fala de pessoas que ficam mentindo o tempo todo, umas para as outras. Isso está errado.
A mentira, ela provém do maligno. Então, os crentes, eles não podem ficar usando de mentira. Fala a verdade, ainda que doa, que possa causar um desconforto, mas fale a verdade. Uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O objetivo nesse processo é nos tornar semelhantes a Cristo. E se não for semelhante a Cristo, está reprovado. Tem que ser semelhante a Cristo. Não é semelhante a apóstolo, não é semelhante a pastor, não é semelhante a nenhum outro, é Cristo. O padrão é altíssimo, mas nós podemos suportar, nós podemos viver essa imposição que nos é colocada, né, na aprovação da fé. Porque Deus, ele nos conhece, ele sabe que a obra que o Espírito Santo faz em nós e através de nós é uma obra poderosíssima. E é para nos tornar cristãos ainda mais maduros e que o nosso testemunho, esse é um testemunho que possa falar profundamente aos corações. Então esse é o objetivo de Deus. Não fique pensando em quem que precisa ouvir essa mensagem, mas pense em si mesmo. Olha para dentro de si, vê os comportamentos que precisam ser abandonados e que você, humildemente, possa submeter à vontade do Senhor, porque esse é o desejo de Deus a todos os crentes.